Bem-vindas e bem-vindos a esse pós-jogo no canal do Bolivar, exatamente 10 horas e 2 minutos, na capital mundial do Galo, na nossa doce querida BH. Aqui na minha amada Almada já passa de 2 horas e 2 minutos da manhã. Vamos falar dessa derrota do Atlético nesse jogo de ida, às 7 horas da noite. O jogo foi julgado no Maracanã pela partida de ida, mais de 50 mil torcedores no Maracanã, né? E uma derrota que realmente não estava no script, né? O técnico Gabelito, agora há poucos instantes, acabou de conceder a coletiva, né? Falou que a estratégia foi acertada, né? Mais uma vez tentando muito controlar a partida, assim como havia feito na Copa do Brasil diante do São Paulo, mas dessa vez a casa caiu, né? O Fluminense mostrou força com jogadores que vieram do banco, né? Entrou Cano, entrou Lima e depois entrou Keno, né? Campeão brasileiro pelo Atlético, fazendo uma jogada pela ponta esquerda, passando por Palácios e cruzando por Lima, testar e fazer 1-0. Quero dar boa noite a todos, dizer que nós estamos ao vivo. Mande sua mensagem para cá, faço questão de registrar, né? Uma noite com um sabor amargo, né? Estamos ainda no dia 18 de setembro de 2024. Aqui na minha amada Almada já é dia 19 de setembro e o Atlético sai derrotado nessa partida de ida. Qual é a sua opinião? O que você achou? No meu sentido, concordo aqui com Miriam Furtado, grande Mirinha, e Rafa Munhoz, que estão aqui fazendo uma visita aqui na minha amada Almada, né? A Mirinha falou: não tive sentimento que o Atlético fez uma partida de Libertadores, não. E eu também não. Eu confesso que também não. Diferentemente do jogo diante do São Paulo, eu acho que o Atlético esteve abaixo em termos de vibração. Eu acho que o time tem ficado muito ali. Vale lembrar que o Atlético não pôde contar nem com o Otávio, né, com problema no ombro, né, se contundiu logo no início da partida diante do São Paulo, aos 3 minutos de partida, foi substituído aos 6 pelo Fux naquela oportunidade, e também sem o lateral direito Renzo Saravia. E como faz falta? E como fizeram falta os dois, né? Tanto é que o Gabi Milito mandou a campo Everson, Fux, Bataglia e Alonso, e ali no meio o Arana, o Fausto Vera, o Alan Franco, Scarpa Bernard, Paulinho e Hulk, né? Mas, sinceramente, controlou o jogo. Não controlou. Se tomou o gol aos 43, meu amigo, a estratégia não deu certo. Pode reverter? Claro que pode. Acredita? Acredito. Mas, sinceramente, não tem dado prazer de ver o Atlético jogar, porque tem sentido, desculpa a força da palavra, o Atlético covarde na hora que pode atacar. O Fluminense com uma postura totalmente diferente do São Paulo, ao meu sentir. O São Paulo é um time muito físico, um jogo muito brigado, como está sendo lá no Engenhão. O São Paulo está jogando diante do Botafogo no Engenhão. Botafogo jogando muita bola, a facilidade que o Botafogo vem criando oportunidades, mas tanto no Morumbi como na Arena MRV, um time do São Paulo muito aceso, muito intenso, assim como o Atlético, que tinha que se virar para controlar a partida, e lá deu certo, né? O Atlético acabou achando aquele gol no cruzamento do Scarpa e gol do Bataglia. Dessa vez, não. Cruzamento do Keno e o gol do Lima aos 43 minutos. Então, ao meu sentir, aquela estratégia de controlar, né, o Fluminense acaba levando uma grande vantagem, que é o atual campeão da Libertadores, e eu acho que tem faltado energia ao Atlético, tem faltado punch ao Atlético, tem faltado mais ambição ao Atlético na hora de atacar. Vide o segundo tempo, né? A quantidade de bola que tentaram ligar, se livrando da bola. O Hulk não tinha a menor chance de chegar nas bolas que foram colocadas ali. Parece que o Atlético, de alguma forma, claro, teve mais posse de bola no primeiro tempo, teve mesmos números de finalizações que o time do Fluminense, mesmo jogando fora de casa, né? Não entendo que jogar contra o Fluminense no Maracanã tem uma pressão tão grande assim, uma atmosfera tão grande assim, e não estou subestimando a torcida do tricolor carioca. Nós estamos falando de Libertadores, é sempre complicado jogar fora de casa, jogar no Maracanã, mas eu acho que o Fluminense também aceitou, de alguma forma, essa postura do Atlético, que teve até mais facilidade, por Fluminense ter menos ímpeto, de controlar a partida. Mas e o ímpeto para atacar? E o ímpeto para vencer? E o ímpeto para fazer algo mais?
né? Eu acho que ficou muito claro que o Atlético, mais uma temporada, carece e sente muita falta daquele jogador que parte para cima, que quebra as linhas. Claro que o Gabi Milito, quando colocou o Palácios, né, ele tentou usar nesse sentido. Mas tirando o Scarpa, né, o que você achou dessa substituição? Eu colocaria o Palácios, eu falava isso com o Rafa. O grande Rafa Moyes é o argentino mais atleticano do planeta, né? Estará aí no domingo lá no Bragantino, vai estar na Arena MRV contra o Fluminense, mas é aquela história. Você vê a qualidade do Keno, né? Que nos ajudou muito naquela conquista de 2021, como ele vai no jogo 1 contra 1 ali, passa pelo Palácio e cruza com uma qualidade incrível, né? E a gente conhece muito bem, né? Para o Lima testar chance de defesa para o goleiro Everson. Eu quero realmente registrar sua participação, lembrando que, mais uma vez, com muito prazer, teremos a presença do grande jornalista Vitor Martins, que sempre acrescenta muito, né? Me ajuda muito aqui nesse pós-jogo no canal do Bolivar. Mas realmente eu fiquei com a sensação que o Atlético, mais uma vez, assim, eu não tenho visto energia e força para um time que quer ser campeão da Libertadores, não. Sinceramente, acho que é um jogo que a gente pode conseguir reverter, sem dúvida alguma. Não existe bicho-papão, mas que o Atlético talvez tenha perdido uma oportunidade de voltar com um placar melhor, né? O Atlético controlou o jogo. De fato, controlou, né? Mas o Fluminense não foi tão agudo, não foi tão agressivo, não foi tão físico, não foi tão intenso como o São Paulo tinha sido. E me deu a sensação que o Atlético podia ter um pouco mais de inspiração, um pouco mais de força, um pouco mais de cuidado, um pouco mais de capricho nos contra-ataques. O segundo tempo ficou muito claro, né? Lembrando que no primeiro tempo, na saída do intervalo, Hulk e Scarpa discutindo justamente por isso. Teve uma bola no segundo tempo que o Scarpa isolou a bola para frente, como a maioria dos jogadores fizeram, jogando de grila, trazendo o Fluminense para cima. No meio do segundo tempo, o Atlético voltou até um pouco melhor, teve a primeira chance com o Hulk, mas depois o Atlético, como quem diz, se livrando, vamos controlar e vamos segurar esse 0-0 aqui, que vai dar certo. E não deu. E não deu. E não deu. E não deu porque as chances do Atlético foram muito escassas, né? Teve uma do Hulk batendo na falta na barreira e depois, né, jogando para a área. Paulinho sem marcação nenhuma. É aquela cabeçada ali displicente, Paulinho. Paulinho geralmente tem a bola do jogo. Eu sou fã do futebol do Paulinho. Paulinho tem apenas 24 anos, é um jogador inteligentíssimo, mas de uma forma reiterada tem tido a bola do jogo. Aquele é o tipo do lance com o centroavante. Você mata no peito, você domina a bola ali, você está sozinho ali, escolhe o canto e corre para o abraço. E corre para o abraço. E não simplesmente se desfazendo da bola de qualquer jeito, de uma forma bizonha, né? Uma finalização bizonha, ao meu sentir. Então, realmente, eu acho que o Atlético poderia, mais uma vez, ter produzido mais no ataque. E acho que controlou bem o jogo? Acho. Mas nem de perto, nem de longe, na verdade, o Fluminense exerceu uma pressão como o São Paulo havia feito. Até por isso que eu acho que o Atlético agiu muito bem. Mas você está falando de onde? Mande sua mensagem para cá, vou trazer Vitor Martins para bater bola conosco. Lembrando que o canal do Bolivar tem um oferecimento de KTO. No The Odds. Conheça, saiba as suas probabilidades. Né? Você tem mais de 18 anos? Gosta de fazer uma fezinha assim como eu? Eu gosto. Eu realmente gosto. Mas se vai com responsabilidade. É R$ 5, é R$ 10, é R$ 15, é para brincar, é para divertir, né? Não é achando e que esse dinheiro não faça falta. E se você não é cadastrado na KTO, né? Quando você fizer seu primeiro cadastro, coloque no cupom Bolivar, tá fácil de lembrar, e você terá 20% de bônus, 20% de free bet. Eu vou registrar a participação de todos. A Massa do Galo está conosco aqui, de cabeça inchada, mas antes disso, Deus eu trazer aqui, que vai me ajudar a fazer esse pós-jogo de Atlético 0, Fluminense 1, grande jornalista Vitor Martins. Boa noite, Vitão.
derrota, foi um castigo de alguma forma, porque de alguma forma o Atlético controlou, Vitão. Mas eu não gostei da postura do Atlético, não gostei do jogo. Não é porque perdeu, é porque eu acho que tem faltado capricho, tem faltado inspiração, tem faltado qualidade, né? Isso está ficando claro. Você vê um Botafogo com um Savarino, você vê um Queno no Fluminense, nós não temos jogadores com essas características para mudar o jogo. Talvez o que mais se aproxima, o Palácios, o Alisson, que está contundido, mas o Atlético, será que tem essa força toda? Eu acho que para reverter e passar pelo Fluminense, não temos dúvida. Mas temos aceitado muito, né, Vitão? Temos o time de maior média de posse de bola do Campeonato Brasileiro e também da Libertadores, mas quantas vezes falamos no nome do Arana? O Arana ficou perdido e preso ali na lateral esquerda. Do próprio Scarpa, muito pouco. Do Paulinho também. O Bernardo talvez hoje tenha aparecido um pouco mais, mas ainda assim, muito aquém. Boa noite, Vitão. Obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite. Boa noite, Bolivar. Boa noite para quem está acompanhando ao vivo. Boa madrugada, bom dia, boa tarde para quem estiver depois. Tá chegando o áudio, beleza aí, né? Tá sim, Vitão. Antes de responder a sua pergunta aí, só deixar claro que às vezes se der uma travadinha aqui, é porque eu não estou nas melhores condições, mas fiz questão de participar desse pós-jogo, que é importantíssimo, né? Uma partida complicada do Atlético, eu já esperava. A gente tinha falado em outras lives como seria difícil esse jogo. E é o seguinte, eu consigo dividir em duas partes essa partida, tá, Bolivar? Para mim, defensivamente, o Atlético foi muito bem. O Atlético teve alguns minutos de terminar mais um jogo sem o Everson ter que fazer uma grande defesa. Acabou que, no fim, uma bobeira de marcação ali originou o cruzamento do Keno e o gol do Lima. Mas o Fluminense ia passando o jogo sem criar nenhuma grande chance de gol no Atlético, o que significa que, defensivamente, o time foi bem. Mas aí eu concordo com você. Ofensivamente, esse time do Atlético está deixando a desejar, né, Bolivar? Já é o terceiro jogo consecutivo sem fazer gol. Lembrando, né, empatou com o São Paulo 0x0 pela Copa do Brasil, perdeu para o Bahia de 3x0 e agora foi derrotado por 1x0. São 3 jogos sem marcar nenhum gol e com um time que tem jogadores de tanta qualidade na parte ofensiva, Bernard, Hulk, o próprio Arana que vem, Paulinho, Scarpa, enfim. Então, realmente, é um desempenho ofensivo que incomoda. Só que está muito claro essa estratégia do Atlético. Para mim, o jogo de hoje no Maracanã foi muito semelhante ao jogo que a gente viu no Morumbi. Qual que foi a grande diferença? A cabeçada do Lucas não entrou e a cabeçada do Lima acabou que entrou e foi o gol. Perfeito. E aí, o que acontece que a gente porque o Milito encontrou essa maneira de jogar as Copas. A gente está falando como esse time do Atlético está sendo cascudo. E por muitas vezes, como o Atlético esfriou o ímpeto do Fluminense. Aí eu vou entrar no que você falou, às vezes dá chutão. Aí eu concordo com você. Falta ter uma maior tranquilidade e saber da sua condição técnica. O Atlético tem muitos bons jogadores. Você vê que assim, o Fausto Vera, por mais que seja criticado, eu achei que hoje a saída de bola, toda vez que passava nos pés dele, ele deu 2 bobeirinhas ali, beleza. Mas ele saía com qualidade. Alan Franco, para mim, fez um bom jogo. Só que faltava força para chegar. E em vários momentos, uma coisa que me incomoda muito nesse time do Atlético é não querer contra-atacar. Isso, para mim, é o que mais incomoda. Porque é o seguinte... Me incomoda muito também, Vitão. Esse time do Milito, ele quer construir a jogada, quer pegar e tocando e abrindo espaço. Aquele chute do Hulk no início do segundo tempo é um resumo do que como o Milito enxerga o futebol. Você vai rodando a bola, encontrando espaço até você finalizar. Só que antes, no fim do primeiro tempo, aquele contra-ataque do Hulk, que foi a grande chance do Atlético na etapa inicial, mostra também que de vez em quando você tem que contra-atacar, cara. Você tem um jogador com Arana que tem uma passagem muito boa pela esquerda. Você tem um Bernard que desce a velocidade. O Scarpa não é um jogador tão veloz, mas ele faz a bola ser rápida pela qualidade de passe que ele tem. O Paulinho é como uma flecha, né? O Hulk também, apesar de toda idade, ele tem velocidade, tem explosão e vai na força arrastando todo mundo. Então, para mim, ofensivamente, se a gente tivesse que fazer equilibrar, para mim, defensivamente, o Atlético tirou uma nota alta no jogo de hoje, porque não é fácil você jogar contra o atual campeão. Cara, olha o banco de reserva do Fluminense. O Fluminense mandou a campo Marcelo, Cano e Keno. É muita qualidade, saindo do banco de reservas, né? Então, assim, é um time que tem muita qualidade. Mas, por outro lado, ofensivamente, assim, o Atlético deixou a desejar. Assim, o Fábio fez 2 grandes defesas, 2 chutes do Hulk, e aí entra a questão do Paulinho, né? Porque às vezes a gente critica muito ele por causa do gol que ele perde, mas o que ele movimenta, o que ele abre de espaço, o que ele volta para recompor, ele é um jogador muito importante para o time. Falta ao Paulinho, talvez com a idade ele tenha isso, ter essa tranquilidade. Aquela bola ali, se é o Hulk, eu não tenho dúvida que ele mataria a bola no peito, levantaria a cabeça, olharia o goleiro para definir o gol, para definir a jogada, para tentar fazer o gol. O Paulinho foi muito precipitado querer cabecear. Falta, às vezes, ele
talvez uma ansiedade, uma pressa, sei lá, um nervosismo, até um medo de errar. Pô, na hora que a bola subiu, olha para trás. Pô, tô sozinho, vou dominar. Se o Fábio vier, eu tirei, ele vai fazer o pênalti. Senão eu finalizo. Então falta um pouco mais de tranquilidade do Paulinho. Mas assim, é aquela coisa. Defensivamente, para mim, um bom jogo, mais um bom jogo. Ofensivamente deixou a desejar. E aí agora vem um grande desafio, né? Porque até então, nos outros mata-matas, né? Contra o São Lourenço, o Atlético teve que fazer um gol, mas tinha um empate. O empate levava para os pênaltis. Contra o São Paulo, venceu. Então você tinha um empate para classificar e foi o que o Atlético fez. E agora vai ter esse desafio, né? Vai ter que atacar mais o Fluminense, vai ter que dar espaço. Mas força ofensiva, né? Jogador ofensivo, esse Atlético tem. Então é um desafio do Milito encontrar esse meio termo. Continuar sendo um time que está bem defensivamente, mas que seja capaz o suficiente de criar chances para vencer. Só espero que o Atlético não seja tão desesperado, tá, Bolívar? Porque é um gol, gente. Um gol no futebol deixa rolar. Eu acho que tem que jogar. Eu senti a torcida muito abatida com esse resultado e eu até estreiei de certa forma. Eu fiquei assim meio impressionado, Vitão, porque alguns lances me chamaram a atenção no início do jogo. Não sei se é nervosismo, porque o Atlético vem se tornando um time cascudo nessas Copas, né? Me permita só discordar, entre aspas, está bem defensivamente nas Copas, porque no Campeonato Brasileiro tem uma defesa. Análise são as Copas. Exatamente, porque são 36 gols já em 24 rodadas, né? Mas teve um lance com 1 minuto de jogo, o Batalha não domina, né? E o Caô Elias bate rasteiro. Não foi o Fausto Vera que não dominou aquela bola, não? Hein? Não, acho que foi o Bataglia ali atrás, ali, o primeiro. Eu acho que foi o Fausto Vera que não dominou, não, acho que foi o Fausto Vera, tenho quase certeza. Ele foi tentar parar a bola ali e não conseguiu. Isso. Depois teve um lance desse com o Everson. Isso são lances bizonhos. E todo mundo que acompanha o canal do Bolivar sabe do respeito e sabe da confiança que eu tenho no Everson, né? Não acho que não teve culpa. Tem gente falando. Também não. Vou registrar a sua participação que está conosco aqui, exatamente 10 horas e 20 minutos, na Doce Querida BH, na capital mundial do Galo, aqui já 2h20 da manhã, e nós vamos registrar a sua participação também. Mas tiveram lances ali de passes equivocados, de lances ali. Teve um lance que o jogador do Fluminense fura, né? Quem foi aquele jogador? Foi o que fez o gol, é o que fez o gol aqui no Mineirão. O peruano, bom jogador. Ele furou. Ele fura. A bola passa ali, um susto, uma chance clara do Fluminense. O Paulinho domina essa bola, deixando a bola correr mais ou menos uns 3, 4 metros para dentro da área de novo, sabe? Uns lances, assim, bizonhos, assim, que denotam uma falta de... não sei se é de concentração, mas eu achei, Vitão, não sei se é impressão minha, eu acho que, claro, teve bem postado, o Atlético segurando um 0-0 fora de casa, é o atual campeão da Libertadores, é o Fluminense, veio do banco Marcelo, Keno, Cano, o próprio Lima que fez o gol, tudo isso e tal, mas eu ainda achei o Atlético abaixo ainda para um time que aspira a uma conquista que é tão difícil como da Libertadores, né? Ontem o Colo-Colo conseguiu um empate, né? Conseguiu um empate porque estava perdendo para o River Plate. Terminou 1-1, né? Jogou melhor. Quem passar e jogou melhor e mereceu ter ganhado, né? Vai ser um jogo difícil lá no Monumental de Nunes, sem dúvida alguma. Mas eu acho que é um jogo mais disputado. Eu achei o Atlético numa rotação menor, para usar o exemplo do próprio Atlético, menor do que teve diante do São Paulo, né? Eu acho que o Atlético está, de alguma forma, Vitão, se acomodando no sentido de vamos controlar, vamos fazer um resultado, a estratégia nesse sentido, decidimos em casa. Ok. Quando dá certo, ok. Agora, é um morro alto para subir e às vezes me dá a sensação que o time pode ter um pouco mais de capricho, como eu falava. Não pode. Armar um contra-ataque, mais qualidade. Não pode ficar jogando essa bola de grilo ali. Isso eu concordo. Isso eu concordo 100%. Isso é inadmissível. Isso eu concordo 100%. Dá para jogar melhor, pô. Você tem tanta gente boa. E você vê quantas vezes... A gente tá falando, citou vários chutões, várias vezes passes errados, passes longos, principalmente, que tentavam ali. Mas quantas outras vezes que o Atlético saía jogando, o Fluminense tentava apertar, o Atlético furava essa primeira linha e depois travava, né?
aí volta, reconstrói o jogo. A quantidade de vezes que o time chegava lá na frente, parava e voltava a bola lá no Everson. Eu concordo com você nesse ponto. Por isso que eu consigo diferenciar bem. Para mim, defensivamente, você vai jogar no Maracanã. O Fluminense teve uma grande chance, que foi a chance do gol. Até então, o Fluminense não teve nenhuma grande chance. E tá aqui na estatística, no SofaScore tava, o Fluminense teve uma grande chance, o Atlético teve uma grande chance. E a grande chance foi o Fluminense fez o gol. O gol foi aos 42 do segundo tempo. Então, assim, defensivamente, o Atlético fez o papel dele. Aí depois a gente pode até apontar algumas falhas individuais, até para mim falha em escolhas do Milito também, no decorrer do jogo. Mas aí é o que eu tô falando do ponto ofensivamente que me incomodou, que te incomodou e que incomoda muito a torcida do Atlético. Você não é um time que tá faltando qualidade. Você também tem que chegar de vez em quando. Você tem muito cara bom, o Hulk. O Hulk tá sendo pouco acionado. Quantas vezes o Hulk tirou o Atlético do sufoco? Porque ele era um cara que recebia a bola toda hora, e recebia a bola em condição. O Paulinho hoje, o Paulinho escapa mais uma vez, jogaram bastante recuados. O Paulinho escapa marcando atrás. Beleza, eu entendo, você vai ter que marcar ali atrás. Mas de vez em quando, dá para jogar mais, dá para tentar mais. Ainda mais o Fluminense, principalmente no segundo tempo, o Fluminense, depois que perdeu o Thiago Silva, eu senti que a defesa do Fluminense ficou meio assim, receosa em alguns momentos. E aí Thiago Silva acabou sendo substituído no intervalo, né, Vitão? E vinha fazendo uma partidaça, tava ganhando todas as bolas. Sempre, então, é um zagueiro assim, é espetacular, é um zagueiro espetacular. Com certeza. E aí, então, assim, faltou explorar, você tem o Thiago Santos, que é um zagueiro improvisado, o Antônio Carlos, que é um zagueiro que a torcida do Fluminense, pelo visto, não gosta de muito prestígio com a torcida do Fluminense. Então, falta se arriscar um pouco mais. Eu entendo, você não se mandar completamente. Mas, do mesmo jeito que o Fluminense está jogando em casa, tem bons talentos, na hora que você pega a bola, eu imagino. Se eu estou defendendo e do outro lado tá vindo um Arana pela esquerda, tá vindo um Scarpa pela direita, e centralizado um trio com Bernard, Paulinho e Hulk, realmente, vai me causar preocupação. Então, eu acho que você tem que levar preocupação para o adversário. Claro. Eu sei que a sua estratégia vou para lá, vou segurar o 0-0, quem sabe fazer um gol. Aí é o que a gente ponta. Eu acho pouco, ofensivamente, pouco porque o Atlético tem. Eu entendo que não vai ser um jogo que o Atlético vai ter aquele domínio de jogar 90% do tempo no campo do adversário, até pelo peso do rival que está do outro lado, vai o campeão, da qualidade. Mas, assim, para mim, ficou devendo ofensivamente. E não é de hoje. Tem incomodado ofensivamente algumas partidas do Atlético, porque não é falta de qualidade, né? Se fosse falta de qualidade, não, porque transborda a qualidade, mas o que sente um desperdício que você não está aproveitando. Mas eu continuo achando que ainda falta no Atlético um jogador como o Keno, que passou e brilhou e foi campeão com a camisa do Atlético, que faz justamente essa função de partir para dentro, que é muito bom no 1 contra 1 e de quebrar as linhas e de tentar um fato novo. O único que faz isso no ataque do Atlético, de forma solitária, é o Hulk, né? Porque Hulk e Paulinho também estão jogando muito longe, eles quase dialogam ali, muito longe. Existe quase uma tabela ali. E tem sim. Que funcionou bem ano passado, né? E funcionou muito bem, a melhor dupla do Campeonato Brasileiro de 2023, né? Então, muito em função desse sistema. Mas eu sinto falta de uma peça ali que possa entrar. A gente tinha o Luan, a gente tinha o Savarino, a gente tinha jogadores que entravam ali, que eram quase o primeiro reserva, o 12º jogador, né? O 12º é a Massa, e eu tenho certeza que a Massa estará presente na próxima quarta-feira, 7 horas da noite, na Arena MRV, no jogo de volta, né? Mas de um jogador que entre para botar fogo no jogo, para puxar esse contra-ataque, para falar, vamos sair de trás aqui. Se a posse está conosco, vamos para cima, vamos tentar ganhar isso. Então, isso me incomoda de alguma forma, sabe, Vitão? Eu acho também que concordo com você. Contra o São Paulo, estava um jogo muito mais pegado, mais intenso e tal. O Atlético teve que se esforçar muito. Eu acho que até pela característica do Fluminense também, né? O Fluminense é um time mais técnico que o Fluminense. Ele não vai tanto pro choque físico como o São Paulo vai. O São Paulo, embora tenha muito bons jogadores, o São Paulo é mais na força física também, né? Exatamente. Por isso que eu acho que contra o Fluminense é relativamente, entre aspas, claros, um jogo mais fácil de controlar. E é claro que passa essa sensação. O Atlético teve mais posse de bola, 52-48 no primeiro tempo, tendo 5 finalizações contra 7 do Fluminense, né? Apesar de praticamente uma só no alvo, foi aquela arrastada do Hulk que acaba batendo. Mas sabe quando você fica com um sentimento que pode mais? E mesmo com certeza. Eu acabei de citar esses lances aí, esses lances bizonhos.
de dominar a bola e a bola passar por debaixo do pé, como aconteceu com, eu acho que foi o Batalha, você acha que foi o Fausto Vera? Logo eu tive que ver o jogo pelo celular, tava pequenininha a tela, né? Eu tava acesso pelo celular. mas, então, eu tive a sensação de ser o Fausto Vera pela localização em campo. Ele estava mais como volante, o Batalha estava mais atrás. Eu acho que o Batalha cercou o Cauã para ele finalizar. Mas, de toda forma, depois isso se repetiu com o próprio Bataglia, com o próprio Everson, né? Deixando a bola escapar e dando um escanteio para o Fluminense. Depois teve um lance do Bernard também, no meio de campo também, que estava com a bola dominada, que podia partir e a coisa não fluiu. Enfim, então a gente fica com esse sentimento. E é claro que não é bom sair derrotado, mas o Atlético também, assim como o Fluminense, atual campeão, conhece o caminho das pedras. Aquela trajetória em 2013, o Atlético saiu derrotado em 2 oportunidades por 2-0, né? E diante do Nils e diante do Olímpia, aí conseguiu reverter, mas não é sempre assim, cada história tem um jogo diferente, né? Mas eu acho que temos totais condições, sim, de levar essa classificação e chegar a essa semifinal, porque também não vejo o Fluminense, que é um time que luta para não cair no Campeonato Brasileiro, como um time que cause medo. Não, tá aberto. Tá aberto. É óbvio que o favoritismo um pouco vai para o Fluminense, porque ele joga com 2 de 3 resultados. O Atlético o Atlético sobrou só apenas um resultado, que ele tem que vencer. O Fluminense ainda tem um empate e ainda pode perder por um gol que leva a decisão para os pênaltis. Ele vai ter um certo favoritismo. Mas o Fluminense titular pegou o Juventude fora de casa no fim de semana e perdeu de 2-1 de virada. É um time, a gente não sabe, eu pelo menos não vi a situação do Thiago Silva, se ele preocupa ou não para o jogo da volta. Eu acho que não. Foi só pancada, enfim. Mas defensivamente o Fluminense é um com ele e outro sem ele. Muda completamente ali. Mas mesmo com ele, nas Copas, o Grêmio conseguiu vencer lá também por 2-1. Eu acho que o Atlético tem a força. O Atlético tem força ofensiva para isso. Acredito que a gente vai ver um jogo, vai ser um jogo de mata-mata mais diferente do Atlético nesse período. A gente vai ver um Atlético um pouco mais agressivo do que a gente tem visto. E precisa ser, porque aí o resultado não está a nosso favor, como estava diante do São Lourenço, quando empatamos em 1-1, ou diante do São Paulo pela Copa do Brasil, quando vencemos por 1-0. Vitão, se me permite, deixa eu dar uma dica especial para a turma que está assistindo nesse pós-jogo de Atlético.